Tudis transformou o desenho em um negócio. Em menos de 3 anos, somando tudo, a marca Café Preto já fez mais de 10.000 tatuagens, confeccionou mais de 1.000 peças de roupas e produziu mais de 50 eventos. Pô, desde moleque eu já desenhava, sei lá, pegava, assinava a camiseta de geral assim e fazia um desenho, um diamantezinho, alguma coisinha. Logo, um ano depois, eu consegui um estágio no Ministério Público, na comunicação social. Aí nisso também eu comecei a ganhar um dinheirinho e daí tive o primeiro dinheiro para fazer a minha estampa também. Aí fiz a minha primeira estampa, comecei a vender para os amigos com 16 anos. Também tive o contato com o grafite através do skate. Daí eu comecei a pintar também com 16 anos e fazendo tudo ao mesmo tempo, assim, estudando, pintando, produzindo coisas. E depois, por acaso, o meu amigo Sam, ele estava começando a tatuar e tal, estava frequentando bastante um estúdio de tatuagem e a gente estava pintando bastante junto na época, então acabou que eu ia também. Ele passou muito tempo dentro de um estúdio de tatuagem. Foi pegando a vivência até se sentir pronto o suficiente para fazer o seu primeiro desenho na pele de alguém. Técnica você consegue aprender, sei lá, no YouTube, lendo um livro, fazendo qualquer coisa. E a cultura não, a cultura é a vivência. Vivência. Conhecimento adquirido no processo de viver ou vivenciar uma situação. Experiência. Prática. E dentro também de cada pilar desse que a gente falou, tem uma cultura. Então não é o mesmo aprendizado. A tatuagem tem uma cultura, a ilustração tem uma cultura e o grafite tem outra cultura. Então tu pode aprender a técnica, mas tu pode estar fora da cultura. Cultura. Conjunto de padrões de comportamento, crenças, tradições, valores morais e costumes que distinguem um grupo social. Pra mim, a vivência da tatuagem é tu estar no estúdio de tatuagem com outras pessoas, outros artistas, outros tatuadores, aprendendo, trocando ideias, fomentando projetos, fomentando a evolução sua e dos seus companheiros de trabalho. Pra mim, essa é a vivência da tatuagem. Ficou melhor assim? Sim. Entendeu? Daí, porra, vai vir as prateleiras aqui, já vai igualar. A abraçadeira vai ser preta, que vai combinar com o teto. E as pias do banheiro também vão ser dessa mesma madeira, com o mesmo verniz. Então vai equilibrar. Foi pra criar uma identidade pra cada festa. Tipo, 20 festas. Não, tem muita festa. Só que tem que ver qual a prioridade com o Ramil primeiro. Só que pra isso a gente precisa do manual de marca, por enquanto. Esse aí eu termino Pra hoje. ter interno. Esse aí eu termino hoje. Manual de marca? Sim. Eu sei que tu já fez um precinho legal, mas seria só o piso também, né? Agora. E se tu tivesse como quebrar essa pra mim, estaria me ajudando muito, porque realmente me quebrou as pernas aqui, o lance do rodapé e etc. Consigo arrancar pelo menos o laminado, né? Uhum. Sim, eu vou dar um jeito então, já providencio isso pra amanhã de manhã e à tarde a gente começa a quebraceira. Como diminuir R$600 do orçamento. E agora tem que ver o Roberto se ele faz. Agora tem que arranjar alguém pra tirar. E aí, rapaziada, como é que tá? Suave? Estamos aqui no estúdio da Lagoa, a gente vai ficar aqui até o final da temporada e também a gente vai se revezar depois quando a reforma do estúdio acabar a semana que vem entre praia e continente. É isso aí, espero a visita de geral aí pra dar um salve. Falou! Qual que eu acho que foi a importância que seu pai teve
quando ele te apoiou e quando, de alguma forma, ele também foi referência nessas questões de ilustração? Então, pô, ele pagou um curso pra mim que eu fiquei felizão de fazer, de ilustração. Ele sempre me apoia. Ele me apoiava, só que também falava, porra, até mesmo esses tempos ele perguntou, aí, se a tatuagem baixar, o que que você vai fazer? Tipo, não me desencorajando, mas também batendo uma real, sabe? Mas ele me apoiou em tudo, mano. Me ajudou na loja, me ajudou a comprar os primeiros materiais. Eu peguei as primeiras tintas spray da garagem dele ali para também tentar os primeiros rabiscos nas paredes. E foi bem o inicial, assim. Depois ele falou, tu quer agora se vira, vai fazer alguma coisa, vai ganhar um dinheiro, vai fazer um estágio e vai comprar todas as tuas coisas. E já fiz minha parte, tipo, deu o primeiro empurrão. Então isso foi foda. A dúvida é para não ficar muito esse estigma, tipo, que veio tudo de mão beijada, da pessoa olhar o documentário assim e falar, pô, com um pai desse é molezinha também, sabe? Até eu. Desde a época do colégio lá, que tu era bem novinho, né? Tu já comprava as camisetas, já pintava, já estava fazendo a tua grana, levantando a tua grana, criando a tua autonomia financeira, iniciando a tua autonomia financeira, né? Isso já bem antes até de tu iniciar no grafite, né? Depois veio o grafite, vieram os trabalhos que você começou a produzir também no próprio grafite, né? Para empresas, para pessoas que queriam fazer uma decoração na casa. E sempre foi correndo atrás, né? Dos teus sonhos e dos teus objetivos. Que eu praticamente não fiquei injetando dinheiro para toda hora estar dando dinheiro para isso, dando dinheiro para aquilo, para comprar lata, de jeito nenhum. Né? O teu material, até o suporte inicial, e como pai, no que eu pude ajudar assim, inicialmente, eu ajudei. Depois foi o corre teu mesmo, né? A tua luta diária pelas tuas conquistas. Eu acho que é isso aí. É nessa hora que você para e vê tudo que você gasta, mano. Que, tipo, o seu coroa deu pra você até hoje. Daí você para e vê celular, conta de luz, ainda bem que eu não pago aluguel. Porra, uma geladeira é caro pra caralho, máquina de lavar é caro pra caralho. Tem que pagar, dar um rolê com a gatinha, tem que botar gasolina, tem que fazer tudo. Então, aí você para, vê o que você gasta no mês, você toma um susto. E daí você fala, nossa, mano, tem que trabalhar, tem que fazer virar. E algumas vezes até achei que não levei muita fé, não, mas o guri é foda. Aí foi, objetivou e perseverou e desenvolveu, tá aí hoje. Tenho maior orgulho de ver o crescimento e o desenvolvimento dele. Foi muito bom, tá sendo muito bom ver esse caminho, né? Esse caminho de bastante luta, né? Dele e de sucesso também. E começou a fazer virar com quantos anos? Pô, eu acho que ano passado que virou de verdade, assim, pra mim. Tipo, desde o início do café já tava rolando legal, só que teve bastante esforço e trabalho e juntava uma graninha, já investia em mais alguma coisa no estúdio, etc. E não parou muito nada na minha mão. Então, 2017, eu posso dizer que eu conquistei uma leve independência financeira. Dá um pause aí. Tu sabe que independência financeira é quando o cara tem tanto dinheiro investido que o investimento o rendimento é suficiente para ele não trabalhar mais. Isso é independência financeira. Sim. Então a gente tá errado. Tá errado. Não foi uma independência financeira, mas eu entendi o que você falou. Você se tornou independente. Sim. Do seu pai. É isso. É isso aí. Não, só pra... E você tinha quantos anos já ano passado? 22. E quando abriu o café? Em 2015, eu tinha 21. Tu trancou a faculdade por quê?
Eu gostava da faculdade, só que eu tive que optar ou por tocar o negócio direito, como eu já falei, se é pra fazer alguma coisa, vamos fazer direito, e daí eu tava indo mal na faculdade. Não que tava indo mal, até passei direitinho e tal, só que no 5º semestre eu comecei a fraquejar porque eu tava muito ocupado no estúdio. E daí às vezes eu tinha que desmarcar uma tatuagem, tinha que resolver mais coisa no estúdio e não conseguia também ficar 100% na faculdade. Então eu falei, pô, eu vou agora pro vai ou racha. Foi realmente em 2017 que eu não fui na faculdade, que eu tive que trancar a faculdade, que virou pra mim. Que eu tava 100% no estúdio, 100% focado em desenhar, 100% focado em deixar tudo em ordem e 100% em me planejar para as coisas acontecerem da melhor forma. E como teu pai enxergou o fato de você largar da faculdade ou trancar da faculdade? Ele ficou de cara, né? Porque ele que pagava antes, daí falou, porra, sério? Tu vai se arrepender e etc, bateu um papo brabo. Eu falei, não pai, é isso aí mesmo, não tem jeito. Eu vou ter que fazer isso. Eu não quero te pedir dinheiro. Infelizmente vai ter que ser assim. Qual que tu acha que é a importância de fazer viagens e estar se colocando em situações diferentes? Sei lá, tem que sair da zona de conforto. Tu tem que conhecer gente nova, tem que conhecer lugares novos. Tem que ter novas experiências. Isso, além de acrescentar no teu pessoal e profissional, vai acrescentar no teu trabalho, no resultado final da tua tatuagem. Porque tu vai estar pegando várias influências de vários lugares, vai estar consumindo isso e filtrando o que tu acha legal. Eu sei que Portugal teve muita importância no meu trabalho, eu sei que Europa teve muita importância no meu trabalho e eu sei que tatuar ao lado das pessoas que eu trabalho tem influência no meu trabalho. Quando eu comecei a tatuar, eu pensava, sei lá, vamos tatuar aí. Não almejava em ter um estúdio, não almejava muita coisa. E daí você começa a ter contato com outras pessoas, começa a conviver e depois começa a surgir ideias, né? Pô, e se eu montasse meu estúdio? Pô, e se eu montasse a filial? E por acaso a gente abriu com as duas juntas. E no negócio é a mesma coisa, pô. Um estúdio de tatuagem tava bom. Só que surgiu, sei lá, de conviver com outras pessoas, a gente teve a ideia de fazer um site, um e-commerce. E dessas convivências que com certeza vem essas ideias também. Então tu acha que se conectar com as pessoas certas aumenta as tuas perspectivas assim, em termos de visão de negócio, etc? Sim, tudo. Tu tem um know-how muito maior. Tu tem onde pedir. Pô, eu te conheço hoje em dia. Por exemplo, por um acaso da vida, por causa de uma viagem no Rio, porque o PNG veio pra cá antes. E pô, tu tem um contato de e-mail, tu me passou um contato de e-mail. Tu não acha isso importante? Eu acho. Então é mais ou menos isso, resumindo. A gente trampa todo dia mesmo, estamos há 2 anos no corre sinistro e estamos fazendo e acontecendo porque geral tá com a gente, tá ligado? A gente tem um suporte muito maneiro dos nossos pais, dos nossos amigos e eu queria enfatizar isso e agradecer a todos os pais aí presentes, os pais do Kenji, os pais de geral aí, tá ligado? Eu nunca me senti tão em casa quanto nessa família aqui. São meninos maravilhosos que realmente se estão conseguindo. O que a gente viu é porque trabalham muito. Isso é toda hora, isso é todo dia. Não tem hora para acabar. Se divertem muito também, o que é muito legal. Mas o trabalho é muito sério. Então vamos trabalhar e viver a vida, que é muito bom. Eu quero saber cadê o meu Sodexo. Eu não recebi Meu ainda. Sodexo, Meu vale alimentação. meu vale transporte. Vale...